Veja bem, irmãos, hoje eu quero trazer para os irmãos aqui um estudo que eu creio que vai ser de grande edificação para os irmãos. Eu quero trazer para os irmãos o propósito que o Eterno tem, que está registrado no livro de Gênesis e finaliza no livro de Apocalipse. O Eterno ele tem um propósito. E aí hoje nós vamos falar sobre esse propósito do Eterno. Qual é o propósito do Eterno? Esse propósito que o Eterno tem vai levar o Eterno na sua glorificação máxima através de Yahshua e através da igreja, através do seu povo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. É interessante que tudo que está registrado no livro de Gênesis é consumado no livro de Apocalipse. Começa em Gênesis e termina no livro de Apocalipse. Todo esse propósito do Eterno, ele decorre em todas as escrituras. Mas lá no livro de Apocalipse é concluído esse propósito que o Eterno tem para com o seu povo. Eu vou estar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E o Criador disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliador a que lhe corresponda. E o Criador edificou então do solo todas as aves dos céus. Aliás, vou fazer-lhe um auxiliador a que lhe corresponda. E o Criador modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves dos céus e as conduziu ao homem para ver como ele a chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondia. Então o Criador fez cair um sono sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez-lhe crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, edificou-lhe uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Aqui nesse texto, irmãos, nós vemos que qual é o propósito do Eterno? O propósito do Eterno é que o homem não esteja só. O Eterno não queria ficar só. O que ele fez? Ele gerou um filho para si. Depois ele não queria que o seu filho ficasse só. Então o que ele propôs? Gerar uma auxiliadora para o seu filho. Aonde nós conseguimos ver isso? Aqui no livro de Gênesis. Na história de Adão e Eva. Por quê? Porque Adão é uma figura exata do Mashiach. Isso está registrado no livro de Romanos. O livro de Romanos fala que Adão é uma figura daquele que haveria de vir, Yahshua. Ele é um tipo de Yahshua, um símbolo do próprio Mashiach. E Eva, ela representava a igreja, a esposa do Mashiach. Então, os dois no livro de Gênesis, os dois correspondem a Yahshua e à igreja. Com a história de Adão e Eva, o Eterno mostra para nós qual é o seu propósito. Qual é o propósito do Eterno? O propósito do Eterno é formar uma família para ele. Porém, essa família que o Eterno quer, só vai acontecer através do casamento de Yahshua com a igreja. E ele está mostrando isso no capítulo 2 de Gênesis. Quando ele cria Adão, quando ele pega Adão lá do pó da terra e forma Adão, o Eterno falou, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Vou fazer para ele a sua esposa. E aí a história nos mostra o quê? A história nos mostra que o Eterno trouxe um sono sobre Adão, e da costela de Adão, o Eterno tirou uma de suas costelas, e da costela de Adão, o Eterno lhe edificou uma esposa, e trouxe ela até ele. Quando o Eterno está trazendo Eva para Adão ali está acontecendo o casamento. O Eterno está colocando um de frente para o outro, para que aconteça o casamento entre os dois. E aí Adão disse o quê? Adão disse assim, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por quê? Porque nenhum daqueles animais que o Eterno trouxe perante Adão lhe correspondia. Não era igual a ele. Mas o Eterno fez uma auxiliadora que se tornou uma só com ele. Então aqui o Eterno mostra qual é o seu propósito. O Eterno tem um propósito. Ele quer construir uma família.
Porém, essa família que o Eterno vai construir, ela só pode acontecer quando ocorrer o casamento entre Yahusha e a igreja. Então, essa família, ela só vai acontecer se acontecer um casamento da igreja com Yahusha. E é lógico que isso vai acontecer, porque nenhum dos planos do Eterno pode ser frustrado. Então, é isso que eu quero trazer para os irmãos. Que o plano do Eterno sempre foi esse. Foi preparar uma noiva para o seu filho, para que ela possa casar com ele lá na glória. A finalidade de Gênesis a Apocalipse, ó, termina lá no último capítulo, que termina, na verdade, é no capítulo 21. Eu creio que o capítulo 22 é acréscimo, um dia eu vou trazer um estudo sobre isso. Então, a Escritura, ela finaliza lá no capítulo 21 de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, é a consumação de toda a revelação do Eterno. E a revelação máxima do Eterno é o casamento de Yahusha com a igreja. Essa é a revelação final do Eterno. Esse é o propósito que o Eterno sempre teve nas Escrituras. Preparar uma noiva para o seu filho casar com ela. Porque isso acontecendo, o que acontece? A família vai estar formada. A família do Eterno vai estar formada. Então é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que para Eva ser formada, para a mulher ser formada, teve que vir um sono sobre Adão. Teve que vir um sono sobre Adão. Adão é um tipo de Yahusha. Para a igreja ser formada, Yahusha teve que passar pelo sono da morte. Yahusha teve que morrer e depois ressuscitar para poder produzir a igreja. Para a igreja ser produzida, para a igreja ser edificada. A tradução original de Gênesis aqui é assim, ó. Lhe edificarei uma esposa. A palavra é edificarei. Lhe edificarei uma esposa, que é igual a ele. Por quê? Porque ela saiu dele. Aí os dois formam um só. Então, o que o Eterno está mostrando aqui? Ele está mostrando toda uma tipologia do que vai acontecer no Novo Testamento. Tudo que está no Velho Testamento vai se consumar lá no livro de Apocalipse, lá no final, lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse. Ali termina todo o plano do Eterno. Vai ser consumado ali no capítulo 21. Ali, esse propósito do Eterno vai ser realizado. Eu vou estar lendo aqui agora, Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim: E vós, marido, amai as vossas mulheres, como Machia amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem mácula e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque os dois é um só. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também faz o Machia com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E grande é este segredo. Refiro-me à relação entre Yahusha e a igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele volta lá atrás. O apóstolo Paulo está voltando lá atrás e narrando a história de Adão com Eva, que os dois se tornaram uma só carne, porque um foi tirado do outro. A igreja está sendo edificada para se tornar a esposa de Yahusha. Porém, o que foi levado para Adão foi algo que saiu dele. O que vai ser levado perante Yahusha é só aquilo que sair dele. A igreja está sendo edificada com o próprio Machia. Ela está sendo edificada com Yahusha. Então, quando nós olhamos lá a história lá atrás, lá no livro de Gênesis, nós ficamos impressionados o quanto a palavra do Eterno, ela é tremenda. Quando ela é revelada, acontece a edificação da igreja. Só vai haver edificação se houver revelação da palavra. Se não tem revelação, não tem edificação. Então, toda essa história que nós pegamos lá no livro de Gênesis, vemos Adão passando por um sono da morte, tirando a costela dele, lhe edificando uma esposa, trazendo ela, apresentando ela para ele. Tudo isso aí é o Eterno mostrando sombra das coisas que haveriam de ser realizadas no Novo Testamento. Tudo isso vai acontecer
quando o Eterno colocar a igreja diante de Yahshua para os dois casar. Aí vai se concluir plenamente o capítulo 2 de Gênesis. É interessante que lá em Gênesis, o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele fala assim: quem caiu foi Eva e não Adão. Quem caiu em transgressão foi Eva e não Adão. Ou seja, quem caiu no engano do maligno foi a igreja, quando ela sentou lá no concílio de Nicéia para receber as doutrinas daqueles bispos, daqueles padres ali, ela caiu. Ali ela caiu. Então é por isso que Yahshua agora está lavando ela com a palavra, porque ela se contaminou, ela deu ouvido para a serpente, a igreja deu ouvido para a serpente. Da mesma forma que Eva foi após outro lá no livro de Gênesis, foi lá dar ouvido à palavra da serpente, a igreja também sentou no concílio de Nicéia para dar ouvido para os bispos, para os padres, e aí ela caiu em transgressão. Mas é interessante que Adão não abandonou ela. Adão foi lá e também assumiu o mesmo erro que ela fez, ele também assumiu, ele caiu em transgressão, Adão caiu em transgressão através da mulher. Ou seja, Yahshua assumiu o pecado da igreja. Ele veio, ele não precisava ter vindo, mas ele, como ele não quer ficar separado da igreja, ele assumiu o pecado dela. Da mesma forma que Adão não queria ficar sem Eva. Então, ele se juntou a ela. E Yahshua assumiu sobre si todos os nossos pecados. E aí agora ele foi glorificado, o Eterno ressuscitou ele, glorificou ele, e ele está fazendo o que agora? Ele está lavando a igreja por meio da sua palavra para poder, um dia, poder casar com ela. Ele não vai casar com uma igreja toda lameada, toda suja, cheia, ou seja, cheia de heresia, cheia de mentira, cheia de erro, não. Tem que ser tirado todas essas heresias dela, tem que ser tirado todos esses ídolos. Então é isso que nós vamos ver durante todo esse estudo aqui que eu quero passar para os irmãos, é sobre essa questão do casamento da igreja com Yahshua. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, o irmão poderia colocar na tela uma tradução que eu achei tremenda, que fala assim, que a igreja é o complemento. A Eva é o complemento de Adão. Da mesma forma, a igreja é o complemento de Yahshua. Se o irmão tiver na tela, o irmão pode colocar essa tradução aí para os irmãos, essa tradução, enquanto ela é tremenda. Não vai abrir a tela para os irmãos verem. Então tá aí, ó. Então Yahweh, o Criador, disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora, como complemento dele. Então o que acontece? Cada um é um complemento do outro. Yahshua complementa o Eterno. E a igreja complementa Yahshua. É um saindo de dentro do outro. Yahshua saiu de dentro do Eterno. E a igreja saiu de dentro de Yahshua. Então a igreja está sendo formada com o próprio Yahshua. Então quem é essa noiva que vai casar com Yahshua, meu Deus? É aquela que foi produzida com ele próprio. Então quando o apóstolo Paulo vira e fala assim, ó, eu sinto dores de parto para que Yahshua seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo fala assim, eu sinto dores de parto para que Yahshua seja formado em vocês. Por que Shaul está falando isso? Ele está falando isso porque o crente que Yahshua não for formado nele, ele não vai estar diante de Yahshua para poder casar com ele. Ele não vai fazer parte da igreja. Ele não vai fazer parte da esposa do Cordeiro, que vai estar casando com ele. Então, esse era o empenho do apóstolo Shaul. Ele procurava fazer de todas as maneiras para que Yahshua fosse formado nele. O que ele falou no livro de Filipenses? Ele falou assim, eu procuro alcançar a Yahshua, eu procuro ganhar de Yahshua. Ele queria ganhar cada vez mais de Yahshua dentro de si. Porque quanto mais ele recebia de Yahshua dentro dele, significava que ele estava sendo edificado junto com toda a igreja para formar a esposa do Cordeiro. O Eterno não vai levar nada que não seja Yahshua para lá, para poder estar de frente a ele. A igreja é ele próprio. Então, por isso que o apóstolo Shaul falou assim, grande é o segredo. Algumas traduções falam, quão profundo é esse segredo? Yahshua e a igreja. Por quê? Porque a história está relatada lá no capítulo 2 de Gênesis. Quem foi levado perante Adão foi sua própria carne. Foi algo que saiu dele. O Eterno podia pegar do barro lá e fazer Eva, mas ele não quis. O Eterno foi lá e falou, não, eu vou tirar de Adão. E aí eu vou levar
e vou apresentar para ele algo que saiu dele. Então agora os irmãos entendem quando o apóstolo Shaul vira e fala assim, que o propósito do Eterno é nos transformar na imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Fala que o Eterno quer nos transformar na imagem de Yahshua. Por quê? Porque o Eterno quer ver nós como um só. Quando ele olhar para nós, ele vai estar vendo o próprio Mashiach. E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter muitos filhos. No livro de Romanos fala que que Yahshua é o primogênito. É o primogênito dentre muitos irmãos. Então, essa finalidade só vai ser concluída quando a igreja estiver sido purificada, lavada, tirada toda a mancha dela. Aí a igreja vai estar glorificada e ela vai estar refletindo o próprio Yahshua. E Yahshua vai estar nela plenificado. O Eterno vai estar plenificado em Yahshua e Yahshua vai estar plenificado na igreja. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo, fala assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, Yahshua Mashiach. Então ele mostra ali mais uma vez qual é o propósito do Eterno. O propósito do Eterno é edificar uma noiva para o seu filho, uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, para apresentar ela para ele. Ela tem que ser virgem. Daqui a pouco eu vou falar sobre a prostituta. Eu vou mostrar o cristianismo e que o cristianismo não é a igreja virgem que o Eterno está preparando. Eu vou mostrar para os irmãos que o cristianismo, as denominações evangélicas e o catolicismo romano faz parte da prostituta, da mulher infiel. Ela não tem nada a ver com Yahshua. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão. Então, o apóstolo Shaul falou, quero vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva e Eva foi lá após outro, vocês também largam o primeiro Mashiach, o verdadeiro Mashiach, e vão após outro que não é, que nós já sabemos que está aí no cristianismo hoje aí, que é Jesus, que não tem nada a ver com Yahshua. A igreja não vai ser apresentada para Jesus. A igreja vai ser apresentada para Yahshua. Jesus é um ídolo, é o outro que ela foi após ele, que foi apresentado pelo Concílio de Nicéia, foi apresentado pela Igreja Católica, foi apresentado pelo clero, pelos bispos da Igreja Católica. A igreja caiu quando ela foi após o outro, quando ela foi após Jesus. Vocês vão ver isso nesse vídeo hoje. Então, no livro de Apocalipse também fala do casamento. Nós vamos pegar vários versículos aqui, nós vamos estar repetindo ele várias vezes aqui para poder os irmãos entenderem. Apocalipse 19, versículo 7 fala assim, a sua noiva a si mesmo se ataviou, com vestes de justiça. A igreja vai estar pronta para o casamento. Apocalipse 19, versículo 7. Para poder casar com Yahshua. Então, qual que é o propósito do Eterno? O propósito do Eterno é formar a sua igreja. Tem uma outra tradução aí, ó, Gênesis, que fala que ela é igual a ele. Quer ver? Coloca aí, irmão, para os irmãos verem a tradução aí da tradução dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Peshita. Ela vai traduzir mostrando que a igreja ela é igual a Yahshua. Tá aí, ó. Um auxiliador igual a ele. Aquela lá mesmo, a primeira que o irmão pôs, aquela primeira página lá. Então, irmãos, toda a revelação do Eterno está lá no capítulo 2 de Gênesis. Agora, os irmãos, olhem o quanto é tremendo quando eu falo para os irmãos aqui, ó. Quando o Eterno, no capítulo 2, que ele vira e fala assim, ó, vou fazer, que ele fala aqui, o capítulo 2, versículo 22, fala assim, tirou de suas costelas e edificou-lhe uma mulher e trouxe ao homem. A palavra mulher, no hebraico, se escreve dessa forma aqui, ó. Isha. Vou colocar na tela aí, qual essa tradução aí, irmão? O que eu tenho aqui, ó? Ela chama Bíblia Judaica. Aí tá no hebraico aí tá no Google, mostrando aí, ó. Isha significa mulher, esposa. Esse é o significado de Isha, é mulher, é esposa, que significa Isha. Volta aquela Bíblia, aquela tradução lá, irmão, aquela verde cana lá, marcada com marca texto. Os irmãos veem a palavrinha Isha naquela Bíblia lá. Aí, ó.
Isso aí é uma Bíblia que eu tenho aqui. Aí, ó. A pessoa do sexo masculino, então, ela deve se chamar mulher em hebraico, Isha, porque foi tirada do homem, hebraico, Ishi. Então tá aqui, irmão, ó. Esse aqui, essa palavra Isha é esposa, mulher, esposa no hebraico. Estou mostrando que lá em Gênesis está toda a história do plano do Criador. Qual que é o plano do Criador? Preparar uma noiva para o seu filho casar com ela. Agora, homem. Homem no hebraico é o mesmo que esposo aqui, ó. É Ishi. Agora, os irmãos podem reparar que nesse nome aqui está o pai, o filho e a mulher. Está o eterno, o esposo e a esposa. Esse I aqui é o Iode, que o irmão mostrou. Tem na tela aí uma página que mostra o Iode, depois nós vamos ver ele aí. Esse I aqui é o Iode, é a primeira letra do nome do Eterno. O nome do Eterno começa com Iode, Re, Vav, Re. Esse I aqui representa o Pai, representa o Eterno, o Pai, Ial. Isha aqui representa Ialcha. Isha representa os três juntos. O pai, o esposo e a esposa. Então aqui, o Eterno estava mostrando a sua glória na terra, que era o seu filho e a igreja. Era Adão e Eva. Quando o Eterno fez ali, que tirou da costela de Adão e apresentou Eva para ele, o Eterno estava mostrando qual é o seu propósito. O Eterno, então, vai acontecer o quê? O Eterno vai ser glorificado na pessoa do seu filho e o seu filho vai ser glorificado na igreja. Os três formam um, vai formar um só. Os três vai formar um só. Vai estar um planificado no outro. Ial planificado em Yalcha e Yalcha planificado na igreja. Aqui, ó, já dá para nós vermos aqui, ó. Aqui já dá para nós vermos o nome aqui, ó. Aqui já dá para nós vermos. Deixa eu conseguir apagar aqui. Aqui agora nós já conseguimos ver que esse plano do Eterno, para ele ser realizado, tem que conhecer esse nome aqui, ó. Yalcha. Porque Isha, Ishi e Isha. Ishi e Isha. Você já consegue ver aqui, ó. Só tá faltando essas duas letras aqui, mas essas duas aqui já estão sendo representadas pelo Iode aqui, ó. Tá vendo aí? Então, toda a consumação do Eterno está aqui, ó. Vai estar aqui nesse nome. Esse nome aqui é que capacita a igreja se tornar pura, lavada, sem mancha, sem mácula, para poder estar diante do Cordeiro, para poder casar com ele. Por isso que no livro de 1 Coríntios diz que quando nós invocamos o nome de Yalcha, nós nos lavamos com esse nome. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, ó, vós vos lavastes invocando o seu nome. Então, quando eu invoco Yalcha, eu estou me purificando. Eu estou invocando o noivo para dentro de mim. Eu estou invocando o Filho do Eterno para dentro do meu espírito. O que ele faz? Ele lava a igreja. Ele purifica ela, para ela poder casar com ele. Então, o nome dele tem o poder de purificar ela. Aí seria o rodapé da Bíblia Jerusalém. Quem tem a Bíblia Jerusalém pode olhar no rodapé do capítulo 2 de Gênesis, vai estar lá, ó. Isha, homem, e Isha, mulher. Que é aquilo que os irmãos viram aí. Então, irmãos, o Eterno, ele está preparando uma noiva para o seu filho, que está saindo de Yalcha. Por isso que Adão falou o quê? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por quê? Porque saiu dele. Então, Yalcha não vai aceitar nada que não venha dele. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco a importância de se edificar a igreja no espírito e não na carne. Quando a pessoa edifica na carne, ele está manchando, ele está arruinando a igreja do Matias. Ele não está edificando nada, ele está destruindo ela. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10 ao 23, deixa eu pegar o texto aqui para me ler para os irmãos aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 9. Eu vou pegar do 9. Deixa eu pegar aqui.
que diz assim, ó, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade. Falando que o Eterno está nos dando a conhecer o segredo da sua vontade. Qual que é o segredo da sua vontade? O casamento do seu filho. Ele quer um casamento do seu filho. Conforme a decisão breve que ele aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude. A do Machia encabeçar todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. Então, o propósito do Eterno é encabeçar todas as coisas em Yahshua. Então, quem que é o cabeça da igreja? Yahshua. Quem é o cabeça de Yahshua? Yahweh, o Eterno. Então, o Eterno, por meio do Filho, encabeça a igreja. Encabeça todos os seus filhos de uma só vez. Isso vai acontecer planificadamente quando acontecer o casamento. Porque a igreja vai estar num corpo de glória. E ela vai estar totalmente restaurada. Aí, o Eterno encabeçou Yahshua, Yahshua encabeçou a igreja, o Eterno encabeçou todos nós. Aí Yahweh vai estar planificado no Filho e na igreja. Então, o propósito do Eterno, para que todos sejam encabeçados nos seus filhos, é através do casamento de Yahshua com a igreja. Não vai existir outra maneira do Eterno restaurar todas as coisas se não acontecer o casamento. Então, por isso que o casamento é importante. Por isso que nós temos que buscar alcançar Yahshua. Procurar fazer com que Yahshua seja formado em nós. Do contrário, nós vamos estar fora das bordas, vamos estar fora do casamento do Cordeiro com a igreja fiel. Então, essa questão é uma questão que o cristianismo não viu. As denominações não viu nada disso. Vou tirar aqui, peraí. Aqui agora, vou pegar aqui agora para vocês entenderem uma questão aqui, ó. Tá aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. O que Yahshua falou? Vou escrever na testa do vencedor o nome do pai dele, o nome dele. Para que Yahshua virou e falou assim, vou escrever também o nome da cidade santa? Por que Yahshua falou, vou escrever também o nome da cidade santa? Yahushalaim ou Yahushalam, né? Aqui, ó. Ele escreveu, então, esses três, ele falou, vou escrever na testa do vencedor, da minha noiva, o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Por quê? Porque quando Yahshua fazer isso, significa que o propósito do Eterno foi realizado. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Nós podemos ver quem é a cidade. 21, versículo 9, diz assim, depois um dos 7 anjos das 7 taças cheias com 7 últimas pragas veio até mim e disse-me, vem, vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. O 10. Ele então me arrebatou o espírito sobre um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Yahushalaim, que descia do céu junto do Criador, com a glória do Criador. Seu esplendor é como o de muitas pedras preciosas, uma pedra de jaspe cristalina. Ele viu a cidade santa, a igreja, descendo como esposa para o Cordeiro. Então, quando Yahshua fala, vou escrever o nome da cidade santa, é porque a cidade santa, ela representa a própria igreja do Eterno. Quando fala a nova Jerusalém, a Yahushalaim, repleta de glória, está falando da igreja, está falando da esposa do Cordeiro. Por isso fala, eu vi ela descendo como esposa para o Cordeiro, para o casamento. Então agora os irmãos entendem que sem esse nome, Yahshua, não tem como chegar lá. Não tem como chegar lá, porque ele vai finalizar com o nome da cidade, mostrando que o Eterno cumpriu o seu propósito, que é realizar o casamento da nova Yahushalaim com o Cordeiro. Vai casar, os dois vai casar. Então, a revelação do nome está lá em Gênesis. Isha. Quando acrescentou o azinho lá no final, é como se estivesse introduzindo a mulher. É como se estivesse introduzindo a igreja. É como se a igreja estivesse sendo introduzida. Os irmãos viram aí que estava só assim, ó. Só isso aí, ó.
representando o pai e o filho. Mas quando acrescentou-se esse A aqui, introduziu-se a mulher. Mesma coisa a revelação lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ial, Ialcha, Ialchalaim. Entrou a igreja, entrou a cidade, que é a igreja. Aí completou, aí finalizou. É tanto que no hebraico, esse A aqui, ele terminou com a letra Re. A letra Re, ela pode ser traduzida como A também. É tanto que é Iod, Re, Vav, Re, Ial. Então ela terminou com o Re. Por quê? Porque aí tem duas letras do nome do Eterno aqui. Terminou com essa letra aqui, ó. É tanto que se o irmão quiser colocar na tela aí a Bíblia de amarelo de novo aí, coloca aquela Bíblia marcada, marca texto amarelo aí, que os irmãos vão ver um H lá, no final lá, de Isha lá. Essa com amarelo aí. Aí, ó. Tá vendo aí que tem um H no final? É igual eu estava conversando com o irmão Felipe, e ele até falou comigo, irmão Romeu, esse H aí no hebraico antigo, esse H aqui no hebraico antigo, cada letra no hebraico tem um significado. Esse H no hebraico antigo, que é o Re, significa revelação. Significa revelação. Então, é a revelação do Eterno sendo completada, sendo finalizada. Então, o casamento da igreja com Yahshua é a revelação plena do Eterno para nós. Por isso que está lá no livro de Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação. O Eterno consumou toda a sua revelação quando aconteceu o casamento da igreja com Yahshua. E isso tudo que está sendo passado aqui agora para os irmãos, jamais foi anunciado no cristianismo. Por quê? Porque isso aqui, essas revelações, elas foram dadas gradativamente. A igreja começou com o apóstolo Saul, com toda a revelação. O apóstolo Paulo. Ele era o anjo da igreja de Éfeso. Depois passou Esmirna. Aí chegou a era da igreja de Pérgamo, quando a igreja caiu. Tiatira sentou no concílio de Nicéia, ela caiu, se manchou todinha. Aí o Eterno falou que ela ia chegar nos trilhos novamente para poder casar com o filho dele, mas para ela chegar nos trilhos novamente, todas essas revelações que foi dada ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Saul, teriam que ser trazidas para nós novamente. Então a revelação começou novamente. Aí veio Martinho Lutero na igreja de Sardes, que significa reforma. Ele foi o anjo para a igreja de Sardes. Aí a revelação foi dada para ele, mais um pouco da revelação. Ele pregou que a salvação não era por obras, e não tinha que pagar nada para ir para o céu, que a igreja católica cobrava, falando. Ele falou, não, a salvação é pela fé. Ele trouxe. Aí o Eterno deu mais um pouco de revelação para ele. Quando chega assim na igreja de Filadélfia, toda a revelação do Eterno ela é planificada. Por quê? Porque o ministro da era, ele recebe a palavra revelada do Eterno aos poucos. Cada era teve um ministro para aquela era, teve um anjo para aquela era, para ir trazendo as revelações do Eterno. Agora, a revelação do Eterno, ela se concluiu todinha em qual igreja? Na igreja de Filadélfia. Em qual igreja que ele está falando? Vou escrever na testa dos vencedores o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. É na igreja de Sardes que ele está falando isso? Não. É na igreja de Pérgamo? Não. É na igreja de Laodiceia? Não, é na igreja de Filadélfia, porque ela é que é a noiva fiel que vai casar com ele. Então, para ela foi dado a conhecer o nome. O que ele falou? Vocês não negaram o meu nome. Ele está falando do nome Yahshua. Por quê? Porque a noiva precisa saber qual que é o nome do noivo dela. Ela não vai casar com o noivo sem saber qual que é o nome do noivo. Quando uma moça conhece um rapaz, a primeira coisa que ela pergunta é o nome dele e ele pergunta o nome dela. Então a noiva tem que saber qual que é o nome do noivo e ela tem que levar o nome desse noivo. Para onde ela for, ela tem que levar o nome do noivo. Ela é a noiva virgem que leva o nome do noivo. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1? Viu 144 mil no Monte Sião com o cordeiro, que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres, com as denominações evangélicas, são virgens. É a igreja virgem que leva sobre si o nome do seu noivo. Então foi revelado para qual igreja? Foi revelado para a igreja de Filadélfia, porque chegou a hora do casamento. Nós estamos na era que a igreja vai casar com o Cordeiro. Por isso que o nome dele veio à tona, por isso que o nome do pai dele foi revelado, que tem que ter os 3 nomes. Até no nosso meio hoje, quando uma pessoa casa, o marido herda o nome do pai dele e a esposa herda o nome do marido. Não é dessa forma? Os irmãos não veem que é dessa forma? Então, o noivo traz o nome do pai dele
e a noiva traz o nome do noivo. Essa é a questão. Então, Yalcha vai escrever o nome da Cidade Santa na testa da igreja fiel. Porque lá vai estar o nome dele e o nome do pai dele. Vai estar selando com esse nome e o Eterno vai estar mostrando que ele cumpriu o seu plano, que era preparar uma noiva para o seu filho, para ela casar com ele, para ele ser glorificado. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 21. Aqui diz assim: a ele seja a glória em Yahshua Mashiach e na igreja. A quem? Ao Eterno. Seja a glória em Yahshua e na igreja. A glória do Eterno tem que estar planificada no seu filho. E a glória do seu filho tem que estar planificada na igreja. A igreja tem que trazer sobre si o espírito de Yahshua. Yahshua traz sobre si o espírito do Eterno e no livro de Romanos diz assim: quem não tem o espírito de Yahshua não é dele. Então a sua noiva traz o seu espírito. Por quê? Porque ela é feita com ele próprio. Ela é osso dos seus ossos e carne de sua carne. Não é que está registrado lá? Então, ela saiu dele, foi produzida por ele quando ele morreu lá no madeiro. Ele morreu para produzir a sua noiva. E é interessante que essa questão da revelação do nome, que eu falei aqui que o filho leva o nome do pai, está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Fala, ele herdou o nome superior do que qualquer nome de qualquer anjo. Lá está escrito. No livro de Hebreus 2 e 12 e Salmos 22 e 23 diz assim: anunciarei o seu nome aos meus irmãos. E Yahshua falou: vou anunciar o seu nome, pai, para os meus irmãos. Eu vou anunciar para eles conhecerem o seu nome. Então o pai veio e revelou o seu filho para nós conhecermos quem que é ele. E o filho nos revelou o pai. O pai revela o filho para nós e o filho revela o pai para nós. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Outra passagem aqui. Vou pegar Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso o Criador soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre nos céus e na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Yahshua é o mestre, é o rei, para a glória do Pai. Então o Eterno lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que o Eterno deu para ele estar acima de todo nome? Ial. Porque diante desse nome tem que se dobrar todos os joelhos nos céus e na terra. O nome que está acima de todo nome é o nome do Pai. O nome do Pai está no Filho. E o Filho, então, ele nos guarda nesse nome, que é o seu nome e o nome do seu Pai. A igreja está guardada no nome do Eterno e no nome do seu Filho. Eu vou colocar na tela aí essa questão de nós alcançarmos a salvação e a purificação através desse nome. O texto de Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, versículo 16. Aí diz assim, ó: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. E, na verdade, é Alcha. Se for ler o rei como R, é Ruxa. Mas pode ser transliterado como A, então Alcha. Mudou o nome de Alcha para Yalcha. O Eterno só trocou uma letrinha no nome para poder transformar ele em Yalcha. O nome dele era Alcha. O Eterno foi lá e acrescentou o Iod, e aí ficou Yalcha. Aí, ó, em cima está Alcha. Isso aí é o mesmo texto lá, é uma Bíblia hebraica. Em cima está Alcha, e embaixo está Yalcha. Embaixo tem uma letrinha a mais, formando o nome dele. Por quê? Porque ele foi a salvação para o povo de Israel, para eles serem introduzidos na terra de Canaã. Ele foi a salvação para eles. Então, ele tinha que fazer jus ao nome dele. Eu vou colocar aí, agora coloca aí na Bíblia de Jerusalém aí para os irmãos verem. O livro de Eclesiástico, o que está escrito nele? Esse livro ele é ótimo. Não quiser ler ele, esse livro é tremendo. O livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, não. Aí tá aí, ó. Valente na guerra, assim como Yalcha, filho de Nun, assessor de Moisés, no ofício profético, ele que, fazendo jus ao nome, mostrou-se grande para salvar os eleitos. Ele fez jus
Ele fez jus ao nome. Por quê? Porque o nome significa Ial salva. Coloca na tela para os irmãos verem aí, o rodapé. O rodapé da Bíblia de Jerusalém aí. O texto aí. Tem um rodapé aí para os irmãos verem, do capítulo 46, versículo 1 de Eclesiástico. Aí, ó. Ialcha significa Ial salva. Hebraico, traz que foi formado para ser no seu tempo grande salvação para os seus eleitos. Então agora os irmãos entendem o que o Eterno falou. Vai lá e fala com Miriam, que é para colocar o nome da criança de Ialcha, porque ele salvará o seu povo. O nome do Machia nunca foi Jesus. O nome dele é Ialcha. Foi o Eterno que mandou por esse nome. E o Eterno mostrou isso quando ele foi introduzir o povo na terra de Canaã. Ele falou, não vou introduzir eles lá com Alcha, eu vou introduzir eles lá com Ialcha. Muda o nome dele aí, Moisés. Moisés, inspirado pelo Espírito do Eterno, Moisés estava cheio do Espírito do Eterno, o Eterno falou com ele, muda o nome do rapaz, coloca o nome dele Ialcha, porque esse rapaz aí, ele é uma tipologia exata do meu filho. Os irmãos nunca vão achar nenhum defeito de Josué, de Ialcha lá no Velho Testamento, ele teve nenhum defeito. Os outros personagens, nós conseguimos achar defeito deles. Mas Josué e Ialcha, você não acha, porque ele é uma tipologia exata do Filho do Eterno. Ele representa o Filho do Eterno que vai nos introduzir na terra da promessa, na terra do descanso, lá na glória. Ele representa o Filho do Eterno que está nos levando para a glória. Então, por isso que o Eterno falou, muda o nome dele aí. Porque lá na frente eu vou colocar o nome do meu filho, o mesmo nome dele, porque meu filho tem o mesmo papel que ele tem, que é salvar esse povo e introduzir eles na terra do descanso. Então, uma letrinha faz toda a diferença. Uma letrinha faz toda a diferença. Os irmãos viram aqui que Isha termina com A? Isha termina com A. Mas o que a Igreja Católica fez até na terminação do nome do ídolo deles lá? Eles botaram o nome era Jesua. Jesua. Quando você pega lá o Velho Testamento, lá você encontra lá Jesua. Eles falaram, não deixa nem o A aí, não. Bota S aí, ó. Vamos mudou tudo. Eles mudou tudo. Tirou todo o nome, mudou todas as letras, ainda fez questão de botar o S lá no final para tirar o A daí, porque esse A aí não representa nada. Tem que, cada letra ali tem um significado e ela não pode ser mudada. O Eterno, ele exigiu isso. Quando os tradutores da Bíblia foram traduzir elas para outro idioma, o Eterno falou, ou fazer outras cópias novas, o Eterno falou com os escribas, cuidado para vocês não mudar nenhuma letra, porque se vocês mudar uma letra, vocês estão mudando aí o destino aí da humanidade, você está levando muitas pessoas ao erro. Então, o hebraico, ele tem grande significado, não pode ser mexido. Aí, ó, tá no grego aí, ó, botaram Jesus. E lá eles traduziram Ialcha como Josué. Tudo errado. Tudo para paganizar. Então, vou dar sequência aqui. Então, nós vimos aí qual que é o propósito do Eterno. Formar Ialcha em nós. Não adianta só virar, eu conheci o nome do Eterno e o nome do Filho dele, se não procurar, buscar cada dia mais, deixar Ialcha ser trabalhado em nós. E uma das maneiras é conhecendo as verdades das Escrituras. Por quê? Porque Ialcha vai nos lavar por meio da palavra. Que palavra? A palavra revelada. É a palavra da verdade. Ela lava. Quando você recebe a verdade do Eterno revelada, ela lava nós. Ela está tirando nós do engano. Está tirando nós da mentira que foi introduzida por essa Babilônia que está aí. Então, eu vou até entrar nessa questão agora. Então, irmãos, tem duas edificações em andamento, igual os irmãos viram lá. Lá no livro de Gênesis, falou, vou lhe edificar uma esposa. Vou lhe edificar uma esposa. Tem duas edificações em andamento aí. Tem o Eterno, por meio de Ialcha, edificando a Ialchalaim, a sua noiva, a sua igreja, a Ialchalaim, a cidade santa, a Ialchalaim, é a igreja que está sendo edificada. E está acontecendo outra edificação. Qual que é a outra edificação, Roberto? Babilônia. Os irmãos podem ver que tem duas cidades lá no livro de Apocalipse. Babilônia e Al-Shalaim. O que é a Babilônia, Roberto? A Babilônia é o cristianismo. É todas essas igrejas evangélicas com o catolicismo romano, a religião, tudo isso aí forma-se a Babilônia. Então tem duas edificações em andamento. Agora eu vou ler aqui para os irmãos, eu vou ler Gênesis, capítulo 11. Coloca aí, irmãos, essa tradução que eu te mandei por último hoje, aquela que eu te mandei por último hoje. Gênesis 11, versículo 3 em diante.
Os irmãos veem como é que está escrito aí. Aí diz assim, ó. Então disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e cozamo-los no fogo. Assim usavam tijolos em vez de pedra, e betume como argamassa. Disseram então: venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chega aos céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Aqui agora, o que acontece? A palavra Babilônia, ela aparece mais de 200 vezes na Escritura. Mas o nome Yal-Shalaim, Jerusalém na nossa Bíblia, Yal-Shalaim, aparece muito mais. As duas estão em disputa. Só que o nome Yal-Shalaim aparece mais ainda, porque a Babilônia é uma edificação feita em paralelo com a edificação do Eterno. Então, o que é a Babilônia, Robert? A Babilônia é o homem na carne edificando algo para chegar no céu. Você viu o que ele falou? Vamos edificar uma cidade, uma torre para chegar até no céu. É o cristianismo fazendo a obra, é os pastores, os crentes das denominações evangélicas, a igreja católica fazendo uma obra para poder chegar no céu. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Por quê? Porque eles começaram tudo errado. Os irmãos podem ver aí que foi usado o quê? Foi usado tijolo no lugar de pedra. Foi usado tijolo no lugar de pedra. Tijolo é feito com barro e palha. Tijolo é feito com barro e palha. O barro fala da carne, fala do homem natural. É o homem na carne querendo fazer uma obra para poder chegar até o céu. É os líderes das denominações evangélicas fazendo uma edificação para poder chegar lá em cima para casar com Yahshua, para casar com o Cordeiro. Mas, na verdade, eles não estão edificando Yal-Shalaim. Estão edificando a Babilônia. E quem é a Babilônia no livro de Apocalipse? É a prostituta. O que está escrito lá? Eu vi a Babilônia, a grande cidade, a prostituta. Uma prostituta que está embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Yahshua. É o cristianismo. Essa Babilônia é infiel. Ela é prostituta. A Yal-Shalaim não. Ela é virgem. Ela é pura. Ela é pura. Ela não tem nada a ver com a Babilônia. A Babilônia é edificada com tijolo e palha. A Yal-Shalaim é edificada com o quê? Com pedra. O que está escrito no livro de no livro de 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fala assim: vós sois pedra viva, que estáis sendo edificado casa espiritual. Então o Eterno não constrói com pedra. Ou o Eterno não constrói com barro. Quem constrói com barro é os homens na terra. O Eterno edifica com pedra. Pedra viva. Então o Eterno não usa o velho homem para poder fazer nada. E o cristianismo aí é a Babilônia. Eles estão trabalhando, edificando as suas Babéis, as suas Babilônias, usando tijolo e palha. O que o apóstolo Paulo falou lá? Eu lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como edifica. Aí ele vira e fala assim: uns vão edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Outros vão edificar com madeira, palha e feno. O cristianismo, além de estar edificando fora do verdadeiro fundamento, estão edificando com madeira, palha e feno. Estão usando tijolo no lugar de pedra, para poder chegar lá em cima e casar com Yahshua. Não vai casar nunca. E por que não vai casar nunca? Porque o que o texto está dizendo? Façamos para nós um nome. Façamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. O cristianismo não quis o nome de Yahshua. Eles criaram um nome para si, Jesus Cristo. O cristianismo criou um outro e largou o verdadeiro. O cristianismo criou um nome para que esse nome se tornasse célebre, e ele se tornou. Jesus é conhecido mundialmente. Yahshua não. Jesus é conhecido mundialmente. A Babilônia faz de tudo para ocultar o verdadeiro nome. Por quê? Porque ela quer glorificar o nome que ela criou, Jesus Cristo. Então está escrito aqui, ó. Eles disseram: façamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. E dessa forma,
não seremos divididos. E aí você sabe o que aconteceu, irmão? O Eterno mandou o seu castigo sobre eles. O Eterno dividiu eles, fez com que eles não falassem a língua um do outro. O que o apóstolo Saulo falou? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo falou assim, eu rogo que vocês todos venham ter o mesmo falar, que vocês venham edificar em cima do verdadeiro fundamento, que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado, ninguém pode pôr outro nome além daquele que o Eterno já escolheu. Yahshua. E ele virou e falou assim, ó, e quem edificar corretamente sobre esse fundamento e vai se dar bem. Então, tá aí a questão. Criaram-se outro fundamento, lançou-se outro nome, criou outro nome e estão querendo construir sobre esse nome para poder chegar até lá em cima. E não vão chegar nunca. Por quê? Porque o Eterno falou, vocês são a prostituta. É uma prostituta. Está levando o nome do ídolo de vocês na testa aí, Jesus. Então o Eterno nunca vai fazer uma igreja prostituta casar com Yahshua. Ele vai fazer casar com Yahshua, não é a Babilônia, é Yahushalaim. A Babilônia lá, ele virou e falou assim, ó, vou mandar um castigo sobre eles, e dividiu eles, não dividiu? O castigo do cristianismo hoje, das denominações evangélicas, são as divisões. Eles estão divididos. Assembleia, Batista, Presbiteriana, Luterana, tem mais de 2.000 nomes de denominação. Dividiram e estão em meios à confusão. Por quê? Porque Babilônia significa confusão. Eles estão confundidos. Eles não sabem para onde nem está indo. Estão adorando um ídolo criado lá no Concílio de Nicéia. Estão todos debaixo do castigo do Eterno. Por quê? Porque rejeitaram o fundamento lançado pelo Eterno. Yahshua Mashiach. Rejeitou Yahshua. Mas agora a revelação veio para nós. Porque nós fazemos parte da igreja de Filadélfia. É um pequeno número. É um pequeno número. Ele virou e falou, sempre foi assim, o Eterno nunca escolheu uma massa. Lá no dilúvio, tinha várias pessoas que acreditavam no Eterno, mas ninguém estava andando junto com a visão para aquela era. Nem todos estavam junto com Noé, edificando a arca. Noé estava com a visão para aquela era. Ele era o ministro daquela era. Ele era o ministro, que a palavra estava com ele para aquela era. Depois, o Eterno foi levantando outros, levantou Abraão, levantou Moisés, Marcha. E cada era, o Eterno foi levantando homens para trazer a palavra revelada para aquela era. Só que sempre foi uma minoria. Olha lá para entrar no Egito, para entrar na terra de Canaã. No final daquela turma mais velha, só chegou Josué e Caleb, Yahshua e Caleb. Levantou não sei quantos mil homens para poder guerrear, o Eterno no final tirou só 300. Falou, é com esses aí que eu vou vencer a guerra. Depois vem Yahshua e falou, alegrai-vos pequenino rebanho, porque o Criador se agradou em vos dar o vosso reino. E aí quando chega na igreja de Filadélfia, fala, vocês têm pouca força. É uma minoria, não é uma massa. Então o cristianismo está fora. O cristianismo é a Babilônia, é a prostituta do Apocalipse, capítulo 17. E o Apocalipse capítulo 21 fala da Yahushalaim. E é interessante, irmãos, que a Babilônia, ela vive em luxúria. Lá no livro de Apocalipse 18 fala que ela vive em luxúria. Ela está rica. Ela está toda adornada de ouro. Olha o sistema aí. As denominações. Tanto que são lindos. Lindo. Mas tudo aquilo ali é a Babilônia. É a luxúria. E Yahshua não está naquilo. Yahshua está na simplicidade. O que ele falou? Buscai primeiramente o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Babilônia é que está acumulando na terra. O que está escrito no livro de Apocalipse para Laodiceia? Vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E Yahshua falou, vocês são pobres, cegos, miseráveis, desgraçados e nus. Laodiceia faz parte da Babilônia. Então essa Babilônia aí é o cristianismo. A Babilônia, ela vive na luxúria. Não tem nada a ver com a igreja do Mashiach. A Babilônia, ela mistura as coisas do eterno
com as coisas carnais, com as coisas da carne. Os irmãos podem ver que quando foi destruído o templo lá em Jerusalém, e Alxalaim, Nabucodonosor destruiu, ele pegou os utensílios do templo e levou para dentro do templo lá em Babilônia. Isso está registrado aqui, ó. Está registrado em 2 Crônicas 36, versículo 6, Ezequiel, capítulo 1, versículo 11. Ele misturou as coisas do Eterno com as coisas da Babilônia, Nabucodonosor. Por quê? Porque Babilônia mistura as coisas do Eterno com as coisas do Criador. O Papa não levanta uma taça de ouro e a Escritura não fala que a Babilônia colocou as suas heresias, as suas imundícias dentro de um cálice de ouro, porque o ouro representa a natureza do Pai. Então a Babilônia, ela mistura as coisas do Pai com as coisas da Babilônia, com as coisas imundas. A Babilônia, ela tem essa tendência de pegar os nomes que glorificam ao Eterno e mudar eles para colocar nome que glorifica os seus ídolos. Daniel, capítulo 1, quando ele chegou lá na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram, falou, muda o nome deles aí. Sadraque, Mesaque, Abidnego aí, muda aí, coloca esses nomes aí. Agora é nome de ídolos, coloca aí neles aí. A Babilônia, ela glorifica os ídolos. Ela não glorifica Iau e nem o seu filho. Então o Eterno não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, Yahshua vai vomitar da boca dele. Vai ficar tudo para trás. Então, e tudo clamando. Eu quero subir para casar com Jesus, vai haver o casamento de Jesus com a igreja. Não, Jesus não vai casar, não. Pode até casar com o ídolo dele, mas o casamento com Yahshua é lá na glória. Mas com aquela igreja que foi edificada com ouro, prata e pedras preciosas, foi edificada com a natureza do Pai. A prata representa a redenção de Yahshua e o ouro representa a natureza do Eterno. Então, aqueles que Yahshua foi formado neles é que vão ser arrancados da terra para poder casar com ele. Só aqueles que Yahshua foi trabalhado neles. Então, está aí a importância de conhecer qual é o nome que nos lava. Porque o nome do porco não lava ninguém, ele imunda, ele coloca a igreja dentro de um chiqueiro. Faz a igreja que é ovelha viver como porco. Estão lá, vivendo como porco, dentro do chiqueiro. As denominações não passam de um chiqueiro, aonde eles estão adorando o porco, Jesus, colocado pela Igreja Católica. Essa é a verdade que o Eterno vai mostrar para todos na tribulação. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz que um anjo vai cortar o céu e vai dizer assim, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Aí vai dizer assim, adorai aquele que fez os céus e a terra. A Babilônia manda adorar aqueles. É uma trindade. 3. Por que uma trindade? Porque lá na Torre de Babel já se adorava um triângulo com 3 pontas. Adorava um triângulo com 3 pontas. E hoje os líderes das denominações, os pastores, falam que a trindade é representada por um triângulo. O triângulo hoje nós sabemos que ele está até na nova ordem mundial. Cada ponta do triângulo representava uma pessoa. A ponta de cima, o Pai, a do lado, o Filho, a do lado esquerdo, a do lado direito, o Espírito Santo. Então que eles fazem o sinal da cruz ali, mostrando que eles adoram um Deus triuno, adoram uma aberração. Então no Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia. O capítulo 14 está mostrando a verdadeira adoração da falsa adoração. A falsa adoração é aqueles que adoram 3, que adoram a trindade. É a Babilônia, ela vai cair. O Eterno, ele detesta a Babilônia. O Eterno odeia a Babilônia. Ele quer ver a queda da Babilônia. E a igreja também tem que odiar a Babilônia. É tanto que eles falam que a palavra igreja também no grego significa chamados para fora da Babilônia, para fora do sistema. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, para não ser de cúmplice dos seus pecados. O Eterno está falando que quem estiver lá dentro vai pagar o pato junto com ela. Então tem que sair fora do sistema se quiser fazer parte da noiva fiel. Se quiser fazer parte da igreja do Mashiach. Tem que sair fora dessa Babilônia. A Babilônia ela veio para poder estragar tudo. Lá dentro dela está os Nicolaitas. Lá dentro da Babilônia está a Jezabel. Está os Balaão. A hierarquia, que é os Nicolaitas. Está tudo lá dentro da Babilônia. Na igreja de Filadélfia não existe hierarquia. Ela correu com o clero.
Não existe um cabeça. Esse aqui é o nosso cabeça, esse aqui é o nosso pastor. Não, o pastor da igreja de Filadélfia é Yahusha. Ele é o pastor dela. Ele é o cabeça da igreja. Ela sabe que ele é o cabeça. A Babilônia constrói templos terrenos feitos de pedra, de concreto, e chama aquilo de igreja. A Filadélfia sabe qual é o verdadeiro templo que somos nós, que nós somos a igreja. Que não interessa se nós estamos reunidos debaixo de um pau, num barracão, em qualquer lugar, não. Que nós sabemos que aquilo ali é um monte de concreto. Aquilo ali não é a igreja do Criador vivo. Então, irmãos, o Eterno, ele tem ordem nas coisas. As coisas do Eterno é organizada. As coisas do Eterno é organizada. Ele não deixa a sua igreja na mão. Por isso que quando eu trouxe aquele vídeo lá e falei de Zorobabel lá, que Zorobabel foi levantado por o Eterno, que ele era o mensageiro para aquela era, os irmãos podem ver lá que lá fala que na mão de Zorobabel estava um prumo. Zorobabel segurava um prumo na sua mão. O que é o prumo? Eu que trabalho de pedreiro, eu sei o que é o prumo. O prumo é para colocar uma parede, para ver se ela está alinhada. Eu até mandei aí uma página para o irmão, e se eu tiver ela e quiser colocar aí para os irmãos verem o que é prumo, aí que talvez tenha algum irmão que nunca viu um prumo. O prumo, e tem até o texto aí, ó, de Zorobabel aí, falando desse capítulo aí. Aí o prumo aí, ó. O prumo na mão de Zorobabel. Por quê? Porque ele tem que fiscalizar. Ele tinha que fiscalizar a obra. Quem fiscalizava a obra na época do apóstolo Shaul? O apóstolo Shaul, ele bateu de frente com todas aquelas heresias que surgiu ali. Por quê? Porque ele queria que a construção chegasse perfeita. Ele queria que a construção chegasse lá em cima perfeita. Então ele fiscalizava. Zorobabel, ele era o arquiteto e ele era o pedreiro ao mesmo tempo daquela obra ali, para que ela saísse corretamente da forma que o Eterno queria que ela chegasse lá em cima. Então, no nosso meio aí, nós temos visto muitas pessoas se levantando aí, dizendo, agora não pode falar a palavra eterno, não pode falar a palavra criador, porque senão você está criando a dor. Você não pode falar eterno, que vem de éter. Desde quando éter significa eterno, é o mesmo que eterno. Eterno é um título, não é nome, não, é um título. Criador é um título. Então, tem muitas pessoas que vai chegar a um ponto aí que não vai poder nem abrir a boca mais. E aí, não, agora como é que eu vou falar agora? Eu posso falar glória? Não posso falar graça, que eles não viram que isso aí foi primeiro surgiu a palavra para depois surgir o ídolo. Faz confusão, aí vai trazendo confusão, querendo dar uma de mestre ali, querendo ser o Zorobabel, sendo que não sabe nada. Está ali trazendo só confusão, edificação mesmo, que é bom, ele não está trazendo nada. Vem trazer uma palavra de edificação, não, está trazendo confusão. Confusão nós não queremos no nosso meio, não. Nós queremos palavras que trazem edificação para que a igreja seja edificada, para que a hora que acontecer o casamento, o Eterno, então, possa concluir a sua obra. Então, o que acontece, irmão? Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 em diante. Ali vai estar concluído o casamento da noiva com o cordeiro. Vai ter o casamento. Quem vai subir? Só aqueles que deixaram Yahusha ser formado neles. Nós temos que nos preocupar com isso. Buscar Yahusha, fazer com que Yahusha entre para dentro de nós cada vez mais. Então, por isso que eu falo que quando a gente invoca o nome de Yahusha, igual o apóstolo falou, invocai o seu nome a todo tempo, procurar e reunir com aqueles que invocam o nome de Yahusha, é porque a igreja está se lavando, ela está se purificando. E essas palavras que nós estamos trazendo para os irmãos que o Eterno trouxe lá desde o início, lá trazendo todas essas revelações aí que estavam ocultas, escondidas lá no cristianismo, lá que o cristianismo está no meio da confusão e não tem condição de ver nada disso aí. Então é isso aí. Agora eu vou passar aqui para a questão do Partido do Pão, que eu vou trazer só uma pequena palavra aqui para nós fazer o Partido do Pão. Veja bem, irmãos. Deixa eu pegar a página aqui. Qual que é elas aqui? Aqui. Aí, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Shaul, ele fala assim, o 23, com efeito eu mesmo recebi de Yahusha o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, Yahusha, o Mashiach tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é para vós. Fazer isso em memória de mim. Tem muitas pessoas aí que estão levantando o nosso meio aí, dizendo que não existe o Partido do Pão. Trazendo essa heresia aí, querendo tirar a mesa do Eterno do nosso meio. Isso aqui é um mandamento que Yahusha
deixou para a igreja. E ele pediu, é para fazer isso. É em memória de mim. E aí depois ele fala, o versículo, deixa eu pegar outro versículo aqui, o versículo 24. E depois de dar graças, partiu disso, e fazer, esse é o meu corpo. A tradução original vai falar assim, isso representa o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, esse cálice da nova aliança é o meu sangue, representa o meu sangue. A tradução correta fala, representa o meu sangue. Todas as vezes que dele bebeis, fazei em memória de mim. Aí vem, todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Salvador até que ele venha. No Velho Testamento, tinha lá a Páscoa. O cordeiro representa Yahshua. O sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas lá, que o Eterno mandou Moisés passar, representa o sangue de Yahshua. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar para dentro da casa, ficar dentro da casa e comer o cordeiro lá dentro e passar o sangue por fora, nos umbrais da porta por fora. O irmão Felipe até trouxe um estudo aí um dia falando que quando nós tomamos o cálice, o sangue fica nos nossos lábios, que representa Moisés passando sangue nos umbrais das portas. Corretíssimo. Tremendo essa revelação aí. Por quê? Porque eles comeram o cordeiro lá e depois passou o sangue nos umbrais da porta. E aonde está isso, meu? No livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, fala que quando a pessoa vai ficando velha, diz que as janelas da casa perdem o brilho. O que é perder o brilho? A pessoa começa a perder a visão. Fala que a janela da casa perde o brilho. Fala que a porta que está virada para a rua, lá fala da porta virada para a rua, comparando o homem com uma casa. Então ele traduziu corretamente. Lá no livro de Eclesiastes fala toda a história da velhice do homem, fala dos homens fortes, que é a perna, fala dos guardas da casa, que é o braço. Então, traz toda essa questão. Revelação tremenda. Passou o sangue nos umbrais da porta por fora. E aí chega no Novo Testamento e Yahshua senta com eles na mesa lá no livro de Lucas e faz a Páscoa, celebra a Páscoa lá com eles. E aí, ó, que ele termina de celebrar a Páscoa, comeu o cordeiro e bebeu comeu o cordeiro ali junto com eles ali, e depois toma um cálice ali para representar o sangue do cordeiro. Ele vira para eles e fala com eles assim: ele vira para eles e fala assim: agora eu vou passar para vocês aqui agora dois elementos que vai substituir esse cordeiro aí agora. Esse cordeiro que nós acabamos de comer aí. Por quê? Porque ele era o verdadeiro cordeiro que tinha que ser sacrificado por nós. Então, lá atrás, o cordeirinho lá que Moisés matou, representava Yahshua, que um dia ia vir morrer por nós. Ele não falou? Eu era como um cordeiro levado ao matador. Jeremias, capítulo 11. Então, ele é o cordeiro que iria ser sacrificado por nós. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala que Yahshua é o verdadeiro cordeiro pascual que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. E aí, então, quando ele sentou na mesa, ele virou e falou assim: da agora para frente, não é para vocês matar cordeiro mais não. Não é para vocês matar mais não, porque eu sou o cordeiro que vai ser oferecido por vocês ali agora, ó. Eles vão me matar, eu vou derramar meu sangue, e eu sou o cordeiro que está prometido lá no Velho Testamento. Então, o texto, ele virou e falou assim: vou dar dois elementos novos para vocês. Ele foi lá e pegou o pão e falou: é isso aqui agora que vai me representar no Novo Testamento, que você não vai matar bicho mais, você não vai matar animal mais não, não é para matar animal mais não. Porque o cordeiro tem que vir para poder cumprir a profecia. Eu sou aquele cordeiro lá do Velho Testamento. A hora que eu morrer ali, cumpriu-se a profecia do cordeiro que tinha que ser sacrificado. Então o cordeiro agora foi sacrificado, então agora eu vou dar dois elementos para vocês lembrar de que eu morri por vocês lá no madeiro. Aí ele pegou o pão e falou: esse pão aqui agora representa o meu corpo. E aí ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, ele estava cumprindo uma profecia do livro de Isaías 53. Vamos ler aqui Isaías 53 para nós ver o que está escrito aqui? Acho que o irmão tem até a tradução aí, ó. Vou deixar essa na tela aí, ó. Mas foi ferido por causa da nossa iniquidade. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos deveria trazer a paz caiu sobre ele.
e nós fomos sarados com seus ferimentos. Então está dizendo que ele foi despedaçado por nós, e Yahshua foi despedaçado por nós quando eles pegou ele, bateu nele demais lá, fez ele derramar o sangue dele, retalhou ele com aquele chicote cheio de lâmina, ele foi despedaçado. Então quando ele pegou o pão, ele estava partindo, ele estava despedaçando o pão na sua mão, despedaçando. Ele falou aqui, ó, vocês vão pegar o pão e vai fazer assim, ó, partir ele, partir ele. E aí ele vira e fala assim, fazer isso em memória de mim. Tem uma tradução aí que traduz assim, ó, em lembrança de mim. Pode colocar aí, porque tem pessoas que tem que colocar o significado da palavra. Lembrança de mim significa o quê? Memória. Em memória, em lembrança de mim. Quando a pessoa está partindo pão, ele está fazendo o quê? Ele está lembrando que isso aconteceu com o Salvador dele, que o Salvador dele foi partido por ele. O Eterno quer que isso fique gravado na nossa mente, que o que ele passou não foi brincadeira, o que ele passou foi sério, ele morreu. Ele morreu e falou assim, ó, isso é o meu pão, isso é o meu corpo, isso representa o meu corpo, que é partido em lugar de vós, porque era nós que era para ir lá. Era nós que era para ir lá ser partido. O pecado, quem cometeu foi nós. Então ele falou assim, partido, foi despedaçado por vós. Ele, aí aceita, ó, em vosso benefício. Por quê? Porque era nós que era para estar lá. Ele foi lá e tomou o nosso lugar. E aí ele pegou o cálice, o vinho, e falou, esse cálice representa o meu sangue, que será derramado por vós. E foi derramado. E quem assistiu aquele filme lá, igual do Mel Gibson lá, aquilo lá foi fichinha em vista do que aconteceu com Yahshua. Aquilo lá foi fichinha. Ele foi, no livro de Isaías 53, e fala que ele foi despedaçado, ele foi moído pelo Eterno. Então, esses irmãos que surgiu e falam que não existe partido do pão, estão negando a ordenação do Mashiach. Estão negando a ordenação do Mashiach. E isso vai acontecer lá na glória, lá vai ter o partido do pão. E Yahshua vai fazer essa cerimônia todinha novamente com a igreja lá na glória. E quem vai estar lá? Só aqueles que creram, só aqueles que seguiram o seu mandamento. Que ele falou, fazer isso em memória de mim. E aí o apóstolo Paulo virou e falou assim, até que ele venha. Até que ele venha. E ele vira e fala assim, porque fazendo assim vocês estão anunciando a morte de Yahshua até que ele venha. Anunciando, pregando, proclamando. Quando nós estamos partindo o pão aqui, nós estamos anunciando que Yahshua morreu por nós. Nós estamos anunciando para o mundo e anunciando para os principados e potestades, para os demônios, que alguém veio aqui e morreu por nós. E esse alguém é o Filho do Eterno, é Yahshua. Você está anunciando para os demônios e está anunciando para o mundo. Então Yahshua virou e falou, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a minha morte. Porque é para pregar só que Yahshua ressuscitou? Não, é para pregar também que ele morreu. O apóstolo Paulo falou assim, quando eu vou pregar aí, eu não quero saber de mais nada a não ser Yahshua pregado no madeiro. Então Paulo anunciava Yahshua pregado no madeiro, Paulo anunciava a morte dele. E anunciava também a ressurreição e a vinda dele. Porque o que está escrito aí? Vocês vão estar anunciando a minha morte até que ele venha. Até que ele venha. Aí você está fazendo o quê? Você está crendo que um dia ele vai voltar. Se você está fazendo parte do pão, é porque você crê que ele vai voltar. É porque você crê que ele morreu, ressuscitou, foi para a glória e um dia vai voltar. Então, quando a igreja está fazendo parte do pão, ela está crendo em tudo isso aí. Quando ela não está fazendo, é porque ela não crê em nada disso aí. E ela está fora da vontade do Eterno, porque ela não está realizando um mandamento deixado por Yahshua. Não é nem um mandamento, é uma ordenança. Ele ordenou que as pessoas fizessem a imersão no nome dele e celebrasse o partido do pão em memória dele. Ele falou, vocês vão fazer isso aqui em memória minha. É um memorial, é para sempre. Nunca mais você vai esquecer. Faça isso aí para você nunca mais esquecer. Faça isso aí até que ele venha. Entendeu, irmãos? Então, essas heresias aí que surgiu no meio nosso aí, isso aí, você sabe para que serve isso aí, irmão? Isso só tem uma finalidade. Isso aí é só para fazer a pessoa perder a sua coroa. O apóstolo Yahshua falou assim, ó, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Guardar o que tens, o que é guardar o que tens? É guardar toda a revelação que ele deu para a igreja de Filadélfia. É guardar a revelação que a igreja recebeu como mensageiro, como ministro daquela era,
para que ninguém venha tomar a coroa dele. Se ele guardar tudo aquilo que Yahshua passou para o anjo da igreja de Filadélfia até o final, o que ele falou? Porque guardasse a minha palavra, eu também vos guardarei da hora da tribulação. Então, se guardar tudo aquilo que foi revelado para ela, se não sair fora, aí essa pessoa está qualificada para poder casar com ele, se deixar ele ser transformado nela, ele vai estar qualificado para casar com ele. Agora, se entrar nessas heresias aí de que não existe fazer imersão no nome de Yahshua, não precisa mais não. Jejuar não precisa mais não. Partir o pão não precisa mais não. A pessoa está fora. Está fora daquilo que Ial tem para nós. Então vou ler aqui agora aqui para nós terminar aqui. Vou estar lendo aqui Salmos 116, versículo 13. Eu não sei se o irmão Nelson está participando mais nós hoje, não, né? Não ia pedir para ele fazer a oração para nós, não. Salmo 116, versículo 13, diz assim: Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahshua. Esse versículo aqui ele é tremendo demais, que ele fala do cálice, que representa o próprio cálice que Yahshua derramou por nós lá, que é o seu sangue foi derramado por nós. Quando ele pegou o vinho, ele falou: esse cálice aqui representa o meu sangue que será derramado por vós. E é interessante que está junto com o nome do Eterno. Erguerei o cálice da salvação, invocando o seu nome. Por quê? Porque os dois trabalham junto. O nome do Eterno trabalha junto com o sangue de Yahshua que foi derramado por nós, para nos salvar. É através do sacrifício de Yahshua e através de invocar o nome verdadeiro. Por isso o livro de Joel diz: todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então vamos estar orando, irmão. Vou estar levantando aqui. Quem tiver aí o pão aí, pode levantar aí para nós fazer a oração. Soberano e eterno Yahweh, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai. Colocamos, ó Pai, esse pão diante de ti, ó Pai. Cremos que ele representa, ó Pai, o corpo do seu filho, ó Pai, que foi partido por cada um de nós, ó Pai. Nesta noite, ó Eterno, estamos fazendo, ó Yahweh, essa cerimônia que foi ordenada pelo teu filho amado, ó Pai. Estamos obedecendo um mandamento, ó Pai, deixado por Yahshua Mashiach. E nós cremos, ó Pai, no sacrifício que ele fez por nós, ó Pai. Nós cremos nesse sacrifício, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta noite, ó Pai. E cremos, ó Pai, que através dessa ordenança, ó Yahweh, tu pode nos fortalecer, tu pode nos fazer crescer, ó Pai. Tu pode gerar Yahshua em nós, ó Pai. E é isso que queremos, ó Pai. Ser transformado na imagem do teu filho. Ser transformado, ó Pai, na imagem daquele que morreu por nós. Porque ele é a tua imagem exata, ó Pai. Nós queremos ser igual a ele, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, o velho homem. Nós queremos, ó Pai, que o novo homem, ó Pai, seja planificado em nós, ó Pai. Para que o seu nome seja glorificado. Para que tu seja glorificado no Filho. E o Filho seja glorificado em nós, ó Pai. Em nome de Yahshua, Pai. Nós consagramos, ó Pai, e apresentamos esse pão, ó Pai, a Ti, ó Pai, representando o Teu Filho amado, ó Pai. Que assim seja. Aí os irmãos podem partir, tá, irmão? Os irmãos quiserem comer, pode comer, tá, irmão? Vamos estar orando agora, irmãos, no vinho, irmãos.
Soberano e eterno Ial, nós te damos graça, Pai, por este vinho, ó Pai, porque ele representa, ó Ial, o sangue de Ial, ó Pai, que foi derramado por nós, ó Pai. Nós cremos nesse sacrifício, ó Pai. E a tua palavra, ó Ial dos exércitos, diz que o filho varão vencerá o maligno graças ao sangue do Cordeiro, ó Pai. É graças ao sangue do teu filho, ó Pai, que nós obtemos a nossa vitória. Não é por nós mesmos, ó Pai, mas é pelo sangue de Ial, ó Pai. Porque ele morreu por nós, ó Pai. Nós cremos no sacrifício dele, ó Pai. Em nome de Ial, ó Pai, nós te apresentamos esse vinho, ó Pai. E cremos, ó Pai, que ele representa o sangue do teu filho, ó Pai. Em nome de Ial. Pode, irmão Romeu, se irmã Maria e João pode cantar um louvor? Sim, pode. Pode louvar para nós, em nome de Yahshua Mashiach. Que eu abençoe todos. Paz de Yahshua Mazara. Bendito seja o Cordeiro que no madeiro por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali libertou. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante o seu rei já estão. Almas que a neve, almas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve, com espinhosa coroa que ao chão nós como muitas chagas que nos provam alegria. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, os que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna salvos. Mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua lei, tu não somente perdoas, purifica também, ó Salvador. Se de todo pecado, que maravilha de amor, nos que mais alto que a neve,
que nos torna salvos. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alto que a neve. Aleluia! Oh, aleluia! Glória te damos, Pai. Aleluia. Só para terminar, irmãos, eu vou só compartilhar uma questão com os irmãos aqui. Para mim é um testemunho, porque o que acontece? Quando eu congregava na Assembleia, aí eu dava aula na escola dominical lá, isso aí já tem mais de 20 anos atrás. Eu sempre questionei e perguntava para os presbíteros, perguntava para os pastores lá o seguinte: que igreja é essa que Yaucha está lavando para apresentar para ele? Qual é essa igreja que ele está lavando para purificar ela com a palavra, que vai apresentar ela para ele sem mácula, sem ruga, sem mancha? Que igreja é essa? Que igreja é essa que o apóstolo Saulo fala que é a coluna e baluarte da verdade? Eu questionava ele. Ele falava, por quê? Eu falei, porque essa aqui que eu estou vendo aqui, essas denominações evangélicas, a igreja católica, não é ela. Eu sabia que não era ela. Eu falava assim, cadê ela? Cadê essa igreja? Porque ele vai levar essa igreja que está invocando um nome falso, ele vai levar essa igreja que adora uma trindade, 3 deuses em um, ele vai levar essa igreja que tem os nicolaítas e dentro aí, cadê essa igreja? Só que eu não entendia que o plano do Eterno era me usar para dar início para essa igreja ser levantada em toda a terra. Hoje eu entendo perfeitamente. Eu ficava questionando, eu pensava, cadê essa igreja? Como é que Yaucha vai pegar um mulambo? Vai pegar um mulambo aí, vai levar lá para o céu? Eles viravam comigo, não, mano, não preocupa com isso não. Eu falei, não, mas não existe trindade, irmão. Mas não existe, esse nome aí tá errado. Eles falavam, não, mano, nessa foi... Eu não... A palavra não vai se cumprir, então. Eu questionava isso direto. Eu pensava, será que isso aqui está escrito aqui e não vai cumprir nunca? Porque essa igreja, ela não existe. Mas hoje não, hoje eu vejo que o Eterno levantou um povo em toda a terra que conhece o seu nome, conhece o nome do seu filho e está gerando o seu filho neles. E hoje eu entendo perfeitamente o capítulo 15 do livro de Atos, aonde está escrito assim, ó, o Eterno procurou levantar um povo dentre os gentios, sobre os quais o seu nome foi invocado, para restaurar o tabernáculo caído de Davi. Hoje eu entendo claramente. O que é o tabernáculo? É a igreja. Ela caiu lá atrás. Aí fala, para restaurar o tabernáculo caído, o Eterno vai levantar um povo dentre os gentios, sobre os quais o seu nome foi invocado. O nome do Eterno foi invocado sobre cada um de nós quando nós fomos emergidos no nome de Yaucha. Ali foi invocado o nome do Pai e o nome do Filho. Então, esse capítulo 15 de Atos, essa profecia, ela se completa na igreja de Filadélfia, ela se cumpre na igreja de Filadélfia. Por isso que a igreja de Filadélfia, ele fala, vou escrever na testa de vocês o meu nome, o nome do meu Pai, e vocês não negaram o meu nome. Por isso que essa igreja não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque ela é a noiva pura. Ela é a noiva de Yaucha. Deixa eu só ler um versículo aqui no livro de Ezequiel, para os irmãos verem o quanto é maravilhoso que essa igreja, ela sai dele, até as vestes dela venha dele. Porque quando a noiva vai casar, ela vai lá e manda fazer um vestido, ela prepara o vestido, não. O vestido da igreja é Yaucha que está fazendo para ela e fazendo nela. Olha o que está escrito aqui, ó. Ezequiel 16, versículo 9. Eu já até o irmão Nelson até compartilhou esse versículo comigo uma vez. Eu falei, nossa, irmão Nelson, esse versículo é tremendo. Olha o que diz aqui, ó. 16, 8. Passei junto de ti e te vi. Era o teu tempo. 16, versículo 8. Era o teu tempo de amores. E estendi a aba da minha capa sobre ti. E ocultei a tua nudez. E Yaucha falando que ele ocultou a nudez da igreja. Que a igreja, sem ele, ela está nu. Comprometi-me contigo por juramento e fiz aliança contigo. 3 meses que no dia que ele partiu o pão com os apóstolos, ele falou, esta é a aliança que eu faço contigo. Aliança no meu sangue. Aí, ó. Aí vem.
e te tornaste minha. Ele tomou ela em noivado ali, quando ele partiu o pão com ela ali, ó, e o cálice. Banhei-te com água. O que está escrito no livro de Efésios? Fala que a igreja está sendo lavada com água e por meio da palavra. Banhei-te com água, lavei o teu sangue e te ungi com óleo, enchendo ela do espírito dele, porque o óleo representa o espírito dele. Eu te cobri com vestes bordadas, te calcei com sapatos de couro fino, eu te cingi com uma faixa de linho e te cobri com seda. Eu te cobri de enfeites, te pus bracelete nos teus punhos e um colar no teu pescoço. Pus uma argola no teu nariz e brinco nas tuas orelhas e um belo diamante na tua cabeça. Tu te enfeitaste de ouro e prata, porque a igreja, o ouro representa a natureza do Pai, a prata a redenção de Yahshua. Teus vestidos eram de linho. O que está escrito em Apocalipse 19, versículo 7? A igreja está vestida de linho finíssimo, puro, linho finíssimo, puro. E ó, te vesti, os teus vestidos eram de linho de seda e bordados. Alimentavas-te de flor de farinha, mel e azeite. Assim te tornava cada vez mais bela, até assumires ares de realeza, até você se tornar a minha rainha. Eu te fui produzindo, eu fui te moldando na minha imagem, fui te vestindo, fui calçando. Cantares também fala do amor de Yahshua pela igreja. É um elogiando o outro. É um elogiando a beleza do outro. Beleza? A irmã pode falar. Irmão, eu estava hoje conversando com o irmão Helder, que está aqui na live, a respeito disso hoje. Eu falei, irmão, olha para você ver como é glorioso isso que está acontecendo. O pai, ele falou que ele ia glorificar tanto a igreja, que no versículo 14 de Ezequiel 16, fala assim, ó, correu a tua fama entre as nações por causa da sua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz Yahweh. Na minha escritura, o versículo 12 fala assim que eu coloquei uma coroa na sua cabeça. Era Sim. Isso, meus irmãos. Tremendo, tremendo. Ela vai trazer a glória dele. A glória dele. Ela vai estar vestida com a glória dele. Então, tudo que está nela, não foi ela que produziu. Foi ele que produziu para ela. É igual naquele vídeo que eu falei lá das 3 colheitas. O linho representa Yahshua morrendo para produzir as vestes da igreja. Tudo que está nela vem dele. Ela não tem nada de si mesma, mas ela vai ser igual a ele, igualzinha a ele. Por isso que a hora que Yahweh olhar para nós, ele vai estar vendo Yahshua em nós. E nós vamos formar um só com ele e Yahshua. A igreja vai trazer o seu brilho, o seu resplendor. E Yahweh vai ser glorificado na igreja, e a igreja vai ser glorificada em Yahshua. Um vai glorificar o outro. Isso é magnífico. Yahweh é tremendo. É isso aí, irmãos. Vamos embora fazer uma oração para nós encerrarmos, né? Aleluia. Soberano e eterno Yahweh, nós te louvamos e te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Obrigado pelo teu filho, ó Pai, que está sendo formado em cada um de nós. Obrigado por tudo que tu tem feito por nós, ó Yahweh. Obrigado por todas essas revelações que tu tem dado para a igreja de Filadélfia, ó Pai. Obrigado, ó Eterno, por ter nos escolhido para fazer parte dessa noiva, ó Pai. Para fazer parte desse exército, ó Pai, que leva o teu filho, ó Pai. Nós não nos envergonhamos, ó Pai, de levar o nome Yahshua. Nós queremos levar esse nome, ó Pai. O nome, o único nome, ó Pai, que a igreja deve levar, ó Pai. O nome do teu filho, o nome do noivo, ó Pai. É a esse nome que a igreja deve honrar. É esse nome que a igreja deve levar. Não aceitamos outro nome. Não aceitamos nada que vem da Babilônia. Não aceitamos o ídolo dela. Nós aceitamos somente o teu filho, ó Pai. É ele que é o nosso Salvador. É ele que é o nosso rei. É ele que é o nosso marido, o nosso esposo. Nós fomos desposados para casar com ele, ó Pai. E nós queremos fazer parte desse exército, ó Pai. Continua trabalhando Yahshua em cada um de nós, ó Pai. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer, ó Pai, buscando cada dia mais, ó Pai. E naquele dia, ó Pai, o teu nome, ó Pai, e o nome do seu filho será glorificado, ó Pai, na cidade santa, na sua igreja.
no seu povo, Pai. Em nome de Yahshua. Assim seja. Fica na graça do Eterno, irmão. Na paz de Yahshua. Paz de Yahshua a todos. Aleluia. Aleluia.